1 Timóteo, ou 1 Timóteo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente os fiéis. Principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Manda seu exemplo na palavra, no trato, no amor do Espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a posição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Tem cuidado de ti. Manda cuidar dele mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Persevera na doutrina, cuida de ti, e assim salvará a ti mesmo e os que o ouvem. Diga glória a Deus. Glorifica ao Cordeiro. Glorifica aquele que é glória ao grande Rei. Abre o nosso entendimento, coloca aqui hoje, em nome de Jesus, que a vida é eterna. Vamos sentar. Glória ao Cordeiro. Que águazinha boa, gelada, né? Esse bebedouro é bom. Bem geladinho. Preste atenção. Amém? O Espírito Santo diz expressamente, claramente, né? Expressamente, claramente, forma clara, forma que dá para entender. Está falando não por enigmas, não está falando por enigmas para a pessoa buscar meditar, buscar revelação. Não, ele está dizendo claramente que no fim dos tempos, nos últimos dias, muitos largarão a fé, apostatarão, largar, seguindo doutrinas de demônios.
que são ensinadas por homens que falam mentira, que têm a mente cauterizada, morta. Cauterizado significa passar o ferro a vapor, queimar. Morta. Cauterizado é morto. Só foi cauterizado. Ele está falando claramente. Então a igreja tem que tomar cuidado. Espíritos enganadores, doutrinas, ensinamentos, doutrina é ensino. É ensino maligno de demônios. Então, os demônios que estão ensinando. E tem muito por aí. Na África, irmão, até um demônio se materializou e foi na igreja e pregou. Materializou o nome. Chega na igreja e o pastor dá oportunidade. Mas chegar um pastor santificado, ele não dá. Então, demônios materializados, o anticristo materializará, obviamente. E os anjos também se materializam, né? O próprio Senhor também se materializa, os anjos. Transforma em homem, te vê o anjo como uma pessoa mesmo. Mas aqui está falando sobre isso, eu acho, mas é mais profundo. É enganoso também, né? Não só eu vejo a materialização mais, não sei se é mais ardilosa do que a espiritual. Sinceramente não sei. Mas o fato que ou eles se materializando, ou eles sussurrando aos ouvidos das pessoas, estão levando as pessoas a crer no que é mal, no que é errado a fazer. Não interessa se materializou ali, falou com você, se você ouviu a voz, ou se já está dentro de você. Não interessa onde eles estiverem. Lógico que se estiver dentro já é mais forte, né? Mas ou fora não interessa. O que interessa é que eles estão falando, logicamente ensinando o que é errado, o que é contrário ao que o Deus Altíssimo ama, porque eles são expertos em fazer isso. Eles só fazem tudo que aborrece a Deus, nada mais. Não conseguem agradar em nada. Fazem de propósito, porque estão condenados. Não tem como atingir o Criador, só atinge ao Criador eles pecando e incitando alguém a pecar. É isso que eles vão conseguir atingir o Senhor. Então já sabem disso. Então a natureza deles são malignas, não há como se converter, não há como se arrepender. Foi retirado a glória de Deus, foi retirado a misericórdia, a paz, o amor, a calma deles, são nervosos, são monstros. Só sabe fazer essas coisas, não sabe fazer outra coisa mais. Então, tudo que fala é mentira, é engano, é para a pessoa fazer e se dar mal, sofrer e ir para o inferno. Sofrer aqui, sofrer eternamente. É só isso. Não faz outra coisa. E para isso, ele sussurra os ouvidos das pessoas, ou tem os servos dele, como ele fez no céu, vai contaminando um ao outro. Tem os servos para fazer isso. Contamina uma pessoa e a pessoa vai propagar esses falsos ensinamentos para outras pessoas. E por aí vai adiante. Vai contaminando. É uma fruta que vai contaminando a outra. É um vírus, como o Senhor me mostrou, que vai contaminando o outro. Ou está perto, né? O vírus está perto do que está contaminado, pega. Pois é um vírus, o pecado é um vírus. Vai pegando. Se você estiver perto de uma pessoa tuberculosa, você vai pegar tuberculose. Então, tem que se afastar. Deu para entender? Então, claro, né? Precisa você fazer a campanha para entender isso não, irmão. Está aqui na Bíblia, claramente explicando. E eu estou claramente movido pelo Espírito Santo lhe ensinando. Você não entender,
posso fazer mais nada, só Deus mesmo. Aliás, nem Deus. O que Deus. Deus está lhe ajudando já, Ele está me usando para falar isso, irmão. Você quer mais o quê? Você quer que Deus faça as coisas? Você é preguiçoso? Deus não trabalha com preguiçoso. Ele vai lhe ajudar, Ele vai fazer por você não. Disse a missionária, eu estou lhe ajudando aqui a fazer isso aqui, a varrer a casa. Ela estava culpada, mas não se acostume não. Estou só lhe ajudando, não estou fazendo o seu trabalho não. Às vezes está trabalhando lá e vão dar uma ajuda no outro canto. Eu digo, eu vim aqui para ajudar, não foi para fazer o trabalho de vocês não. Eu digo logo, porque são sabidos, jogam as coisas nas costas da gente. Aí já sabe que já se vem chato que só que já sabe que eu vim, sou antigão, né? Tem moral, né? Eu vim aqui ajudar. Vocês fazem aí, vai fazendo, eu vou olhando aqui, precisar eu seguro aqui, eu ajudo. Pronto. Eu estou fazendo nada. Se me falar, vocês vão responder vocês e nem eu não. Eu estou aqui para ajudar. Você vai fazer o trabalho ali, não está conseguindo, é muito, eu lhe ajudo. Mas o trabalho é seu, a autoridade que você tem é sua aí. Então Deus trabalha assim, irmão. Testa o ser humano e ajuda. Não faz não, ajuda. E ajuda a pessoa. Uma ajuda é diferente de fazer o que é a responsabilidade sua. A vontade sua é uma coisa. E você não está conseguindo, receber uma ajuda. O anjo só vai ajudar quando você não está conseguindo mais. Deus quer que seus filhos se esforcem, glorifiquem a Ele. Quando dá, o anjo lhe ajuda. Em nível do negócio. Assim funciona. Então, a pessoa tem que tomar cuidado com esses ensinamentos malignos. Aí vem o que? Arrumar as companhias, irmão. Se você vai para a igreja de porta larga, se você vai com uma má companhia no colégio, uma má companhia na família, uma má companhia, seja lá o que for, irmão, você vai se contaminar. O vírus, o pecado, o que ele falar, você vai ouvir e tudo mais. Você vê uma coisa na internet, você ouvir, vai lhe contaminar. Contamina, irmão. Amém? Então, claramente ele diz aí a Timóteo, orienta a Timóteo. Timóteo é homem, é novo, manda Timóteo permanecer na palavra, nos verdadeiros ensinamentos santos, sadios, perseverando, exortando, cuidando dele mesmo, para que ele se salve e os que estão ouvindo também se salvem. Lógico que se Timóteo fosse dar ouvidos aos falsos apóstolos que estavam lá, aos espíritos enganadores, e fosse passar a palavra, Timóteo ia se perder, e quem tivesse ouvido ia se perder, ia ser contaminado também. Deu para entender? Tinha os falsos apóstolos, profetas, todo tipo de gente. Naquela época como tem hoje. E o apóstolo Paulo disse aqui, eles são mentirosos, eles estão com a mente cauterizada, falam mentiras, se afasta deles, cuida o que eu já te entreguei da doutrina, persevera nela, exorta, para que tu salve a tua alma e a dos ouvintes. Deixa as fábulas antigas e as genealogias, porque os judeus ainda têm até hoje a árvore genealógica, né? E tem, não só o judeu não, né? Acho que o mormon também, tem um bocado de gente aí que tem essas religiões falsas. A Bíblia está mandando largar essas coisas, genealogias, porque só geram briga e contendas, nada acrescenta. Aí eles, fulano filho não sei de quem, filho não sei de quem, neto não sei de quem, filho. Aí começava, não é assim não, é assim a genealogia. Aí começava. O apóstolo Paulo escreve, diz que isso é maligno, não acrescenta em nada.
E hoje as pessoas têm esse negócio, algumas seitas. Irmão, não praticou a palavra, está na mentira. Ou é seita, comete heresia. É seita dele, acabou-se. Não é igreja de Jesus. Eu falei já isso, o Espírito Santo na certa, ele falou comigo, falei isso já várias vezes. E o Senhor confirmou com o irmão, dando um sonho ao irmão. O irmão chegar na igreja por aqui, né, irmão? E via cheio de imagens dentro das igrejas, né? Idolatria. Estava mostrando ao irmão como é que se ouve essas igrejas, cujos os ensinamentos são falsos. São tudo a mesma coisa. Não tem diferença de igreja para igreja, não. Só a malignidade de uma que é maior que a outra, mas todos são malignos. Que ensina o que é falso, as doutrinas, os ensinos demoníacos, porque na verdade estão sendo inspirados, tem demônios sussurrando aos ouvidos dele, tem demônio dentro deles, ou demônio lançando seta, seja lá o que for, mas estão sendo inspirados pelo mal e se inspiram naquilo ali, né? Falar inspirar pelo mal. Os demônios vêm, inspiram todo mundo, né? Inspiram esses estilistas, que é maligno, a desenhar roupa, desenhar essas coisas. Eu vi um testemunho do irmão lá de 95, que ele vai e vê lá no inferno, vê o demônio, e vê eles, ele se surpreende, vê eles de calção, de bermuda e de slike, né? Como é o nome da peça? Não, conhecido aqui, leg, calça apertada. Essa coisa feia, né, meu Deus? Ele vê, igual Adão Campos, em 1980 também viu, né? Já ele em 95, né? 15 anos depois, ele disse que fala que foi surpreendeu e viu o demônio de calção, de short e de leg. Esse que ficou abismado, né? Que ele era da imitação doutrina, aí viu naquela época, para você ver. Aí eles vêm e inspiram as pessoas a fazer isso aí. E é só o que tem. Hoje está empesteado, como você diz, né? Tem um velho idoso de quase 100 anos com leg, né? É coisa feia, ridícula, irmão. E são demônios, o Senhor me revelou isso há muito tempo. São demônios na mente da pessoa. Não tem outra explicação, irmão. É o que a Bíblia diz. Como é que você vai se prestar ao ridículo, irmão? Vai se prestar ao ridículo com uma roupa dessa. As pessoas novas, todo mundo, mas os novos tem coragem. Mas já os velhos, irmão, é demônio dentro da mente, irmão, possuído. Não tem vergonha, pudor. Daquele jeito. E isso é lá do inferno. Do jeito que os demônios andam lá, eles inspiram as pessoas andam aqui, se vestem. Do jeito que os demônios falam lá, as pessoas falam aqui. Do jeito que os demônios pensam, a pessoa pensa. Irmão, Jesus passava o dia todinho ensinando, para poder as pessoas se converterem, dizendo, você tem que fazer assim, não é desse jeito aí não. Desse jeito aí foram demônios que ensinaram, passado de geração em geração. Você tem que andar assim, tem que vestir assim, tem que perdoar, tem que fazer isso. Jesus trouxe os ensinamentos verdadeiros. E os fariseus batiam, olha quando os fariseus faziam, não gostavam, porque queriam continuar naquela vaidade, naquela coisa. Então, os ensinamentos é tudo, irmão. É tudo, a palavra é tudo. Mais que o louvor, mais que tudo. Ela liberta quando você pratica, obviamente. Recebeu a palavra verdadeira, recebe o dom da palavra. Se você praticar, o dom da palavra vai estar em você, você vai mudar. Se você receber a palavra mentira, vai receber a mentira, vai entrar dentro de você e você vai mudar, vai fazer o que eles estão mandando. Acabou-se. É assim que funciona. Por isso que o apóstolo Paulo proíbe as mulheres de ensinar na igreja. Porque primeiro foi criado Adão, ele diz.
Pois é. E quem caiu na tentação da serpente foi a Eva, não Adão. Então, o homem, a glória de Deus, o homem foi criado primeiro e o homem não caiu. Quem caiu foi a Eva. Então, se eu for botar a Eva, para dirigir a congregação, para pregar, para a multidão, para muita gente, a serpente certamente vai enganar ela, que ela é mais frágil, e vai passar os ensinamentos falsos, achando que é verdadeiro. Até os homens, irmão, até os homens que é mais forte espiritualmente, milhares de milhares, 90% da igreja está sendo enganada. Imagine a mulher, que é mais frágil, que é um vaso frágil e tem que ser cuidado o vaso. Estão entendendo ou não? Entendam para passar para os outros. É a palavra, irmão. Satanás tem ganhado as almas dos falsos ensinamentos. Tem pessoas que estão na inocência, né? Ali. Só que você vê, se você for passear, não vá não. Estou dizendo que eu vou botar a mente mais forte. De vez em quando, só quando o Espírito Santo manda, que ele vai me dar graça. Né? Passear, ver essas igrejas na internet, você dá uma coisa ruim. Você só vê mulher pregando. Só mulher. E famosa, viu? O homem fica famoso não, fica famoso na mulher. E aí, você acha que está certo ou errado isso aí? Só o que vê. E outros próprios homens sendo enganados pelos demônios, aplicando ensinamento falso, sem ter o pingo sem medo. Satanás está matando as igrejas assim, espiritualmente, para depois, quando chegar a hora, ele leva com enfermidade, com qualquer morte, acidente, velhice. Já é dele, já essa aula está garantida. Não tem pressa não, deixa lá. Tudo é meu ali. Só quando o homem lá de cima autorizar, eu vou levando. A minha está lá. Não tem preocupação com ele não. Preocupação é quem está praticando a palavra. Então, muitas dessas igrejas serão tirados, estão na sinceridade. Mas outros não gostaram, estão amando. Não querem nem saber qual é a doutrina verdadeira. Porque não querem perder a glória, que é o aplauso dos homens, que é o dinheiro, que é a boa vida, que é o cargo, que é a função, quer ser aplaudido, não querem. Outros não, estão ali brigando, e esses que estão lá com sinceridade, o Senhor irá tirar eles. Acabou-se, irmão. O resto, tudinho vai desabar o teto e não morrer. O Senhor até mostrou já, né? Testemunho. Porque quem reina lá é o trono de Satanás. É o dragão, é a serpente que está no altar sussurrando dentro da igreja. Muitos estão sendo enganados. Outros estão sabendo, mas estão lá. Porque estão se favorecendo com alguma coisa. Os membros estão se favorecendo com alguma coisa. Com quê? Estão se favorecendo porque o pastor não repreende, não fala a verdade para eles. Estão confortáveis, achando que estão fazendo o que é certo, mas sabem que estão fazendo errado. Não obedeci, o pastor mandou. Para fazer o que é mal, obedece bem ligeiramente. Tão obediente, menino. Né? O pastor está falando que você pode continuar, você está agradando ele, pode continuar fazendo, pode, tá. Aí tá bom demais. O pastor falou, tá falando. Aí se o pastor mandar largar o pecado, já dá uns pulos pinote, mano. Sai já com raiva.
Pastor, o Espírito Santo mandou se consertar, cuidar da saúde, né? Vai ficar com raiva. Para ficar com raiva. Não. Aliás, é para ficar com raiva de você mesmo, que está pecando, se revoltar contra você mesmo, dizer, eu não vou mais fazer isso. Você está matando você mesmo. Se revoltar contra Satanás, eu não vou mais fazer isso, eu vou me consertar. Para ficar com raiva de Satanás. E você está sendo feito beijo, idiota. Está sendo enganado. Rapaz, eu sou idiota também, estão me enganando. Estou cansado de ser enganado. É para você se revoltar assim. Não é com o pastor, tampouco com o Espírito Santo, não. Você criar vergonha na cara por cima disso. Amém? Então, louvado seja o Cordeiro. Tome cuidado. E agradeça a Deus. Aqui não tem esse negócio, né? Aqui tem a palavra da verdade. Tive essa palavra mentira, tá cheio de gente feliz e me aplaudindo. E me dando as coisas. Me dando as coisas. Vamos ficar de pé. Então tome cuidado com essas más companhias que vai corromper. Porque aí não se esqueça que tem demônio perto ali das pessoas. Dentro, de lado, voando, sei lá. Ninguém sabe. Tem gente cheia sem sentir uma coisa ruim. Ninguém sabe. Se for dar um ouvido a essas coisas, essas más companhias, recebe a palavra, o dono da palavra. Aprenda isso. Recebi a palavra, entrou nos meus olhos, nos meus ouvidos, eu gostei, recebi a minha, pratiquei, recebi o dom dela. Está dentro de mim. Acabou, Senhor. Fácil de entender. Fácil. Pedir 5 foi mandado, aquele que mandou está dentro de mim. Eu estou fazendo. Pedir 5 o Espírito Santo mandou, ele está ali com você. Mandou se consertar, mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Ele está com você, ele vai lhe dar vitória. Fez o que o maligno mandou, que o maligno mandou a pessoa, e a pessoa mandou você fazer, ele usou. Vai ter ele ali com você também. Acabou-se, irmão, é assim. São contaminações, vírus. A pessoa está gripada, você chegou perto dela, o copo passou para você. Aprenda isso. Vocês estão me lembrando da mão do Juan, né? Nessa mão do Juan é incrível. Nunca mais eu vou me esquecer. Que ele ia... acordou com a mãe do doente. Essa foi legal, ó. Se eu fizesse sempre assim com todos nós. O senhor sabe das coisas, o senhor tem a didática dele. Entenda isso. Cada pessoa ele age de uma maneira semelhante ou diferente. O Senhor sabe todas as coisas, né? Com toda pessoa ele vai fazer igual. Ele sabe agir em cada um. Com o poder mesmo, né? O irmão foi do facão, né? Vou comprar o facão, viu, irmão, para você. O irmão foi do facão, o instante acalmou o irmão com o facão. Ele sabe das coisas. O facão, o irmão viu o facão 2 vezes, foi, irmão? 2 vezes ficou com medo. Com medo do facão. O instante ficou mansinho, humilde, né? Com medo. No instante, cada um, né? Cada um tem um Deus, mas da mão do Juan é muito legal. O Juan ia ali, é uma pessoa humilde, né? Ali o Juan queria ajudar, né? Propagar o evangelho, o panfleto, de boa fé, mas por trás daquele irmão, e o irmão ali estava de boa fé também, irmão, só que por trás dele tem um espírito do engano, que está usando ele, aprisionando ele nem está sabendo. Aí dali já ia passar por Juan, ó. É espiritual, o Juan já ia se contaminar, até sair da igreja. Um espírito enganador. Você já pensou que estava ali com o panfleto? Estava feliz, irmão. Ela está sendo enganada, está sendo iludida. O espírito maligno está enganando ela e ia enganar o outro, ia pegar o Juan, ó. E o vírus ia passar por Juan e contaminar ele. Olha aí. Satanás é ardiloso. Então tem muitos irmãos, e repito, tem muitos que estão
na seriedade sul e atirados. Mas a grande maioria, 90% dessas pessoas, estão ali sabendo e gostando da glória, estão tomando a glória de Deus, estão gostando desses espíritos enganadores, porque estão sendo beneficiados com alguma coisa. Mas uns 10% o Senhor tirará as pessoas, ele sabe quem é. Mas nós não sabemos, tem que tomar cuidado. Então ele queria subtrair, capturar a alma do Juan, o entendimento dele no espírito, espiritualmente. Se o Juan aceitasse, o Juan estava abrindo o entendimento, ia entrar dentro dele o dom daquela palavra, e entrar na mente dele e dominar. Só que o Espírito Santo deu livramento a ele, né? Não deixou e abriu o entendimento dele, que ele tinha que não aceitar essas coisas. É uma grande lição para aprender, nunca mais se esquecer. Deu um choque, estava tipo sugando, não era Juan, não era sugando a mão, né? Sugando a alma dele, subtraindo. Eles fazem essas coisas, irmão. Isso é um mundo físico, acontece isso no espiritual. Você está perto de uma pessoa, aceita o que ela lhe dá, acontece isso. Ele está subtraindo a sua alma. Você está abrindo o seu coração, sua alma, seu entendimento, e ele subtrai e entra, ele suga. Por isso que as amizades corrompem os bons costumes. E o espírito do orgulho que está lá, entra dentro de você. Tome cuidado. Muito cuidado. É mais forte do que a gente pensa. Não era forte não, antes sugando a tua mão? Isso aí. Pronto. Não sugou porque Deus não deixou, senão ele tinha sugado a mente humana. Então também eles fazem esses feitiços, né? Fazem os trabalhos pesados para capturar a alma da pessoa. Então eles capturam a alma dela, escravizam a alma dela no mundo espiritual, acorrenta a alma dela, acorrenta o boneco de voodoo, fura, põe trabalho na boca do formigueiro, que é trabalho de morte, põe a fotografia, o nome da pessoa na boca do formigueiro, faz todos esses trabalhos. Eles capturam espiritualmente a alma da pessoa. Se a pessoa sonha bebendo bebida, faz qualquer coisa, ele ali está tentando capturar a alma da pessoa. Para a pessoa ficar desejosa daquilo ali, está tentando contaminar ela, capturar, contaminar, para que ela venha fazer aquilo ali no outro dia. Falsos sonhos, tem que ter sentimento de sonhos. Tudo isso aí acontece no mundo espiritual. Uma seta que Deus não lança. É muito vasto o mundo espiritual. Mas de todas essas coisas, são mais que vencedores em Cristo. Quando obedecemos o dom da palavra verdadeira, a doutrina verdadeira, nós estaremos com Ele, e a Bíblia diz que Ele não deixará nós ser confundidos. Como? Irá nos revelar. Aí se você quiser acreditar ou não, aí é outra história. Mas Ele não deixará os seus santos serem confundidos. Ele vai revelar algo oculto. É para a pessoa tomar cuidado. Revelou o irmão, o Juan. Se ele fosse aceitar essas coisas, ele ia ser capturado. Cabe o Juan agora decidir se vai aceitar ou não. Aí não deixará ser confundido. Ele avisará a pessoa: cuidado, que isso aí está lhe matando, viu? Ó, cuidado, essa parte isso aí. Ó, cuidado, viu? No colégio, ó, cuidado, viu? Ó, vai dizendo. Não deixar você tomar. Você vai decidir. Culpa, né, do Espírito Santo. Se você decidir ser capturado, fazer o que é errado. Ele avisou. E além disso, também lhe dará força. Só você perseverar. Lutar, irmão. Tem que lutar pela vida. Lutar. Chorar, lutar. Não podemos amar nossa vida neste mundo. Amém? Cuidado com a falsa doutrina, a falsa palavra. Que sai dos irmãos, da igreja, dos irmãos do mundo. Os políticos são influenciados pelos demônios, enganam em parte, e os demônios enganam eles e enganam o povo. Acabou-se. E acham que estão fazendo o que é certo para o povo ali. Amém? Mas a palavra verdadeira vem do Espírito Santo de Cristo Jesus. Amém? Vamos glorificar mais uma vez a palavra de Deus. Amém. Que mulher.